Glória a Jesus. Santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Somos a Igreja Missionária Fogo para as Nações. Estamos dando início ao nosso curso de hora nona. Há bastante tempo que eu não fazia live ali no Kawai, estou fazendo hoje. Depois de um período, estou no meu Facebook, Gessilane Santiago, o povo do Kawai que gosta de assistir as lives. Estou no Facebook quando eu não estou aqui no Kawai, amém? Vamos tirar o nosso período de oração. Você pode colocar pedido de oração aí. Estamos aqui na Rua Plutão 152, Vigário Geral, Rio de Janeiro, Brasil, para quem está fora. Ô glória! 152, Vigário Geral, Rio de Janeiro. Vamos tirar o nosso período de oração e depois vou passar para alguns obreiros nossos, né? Nosso bispo, nosso diácono, está intercedendo também, tá bom? Louvado seja Deus. Início da hora nona, Rua Plutão 152, Vigário Geral. Pode colocar aí o bispo presidente ou o bispo Ademir, que já está chegando aí, já está vindo. E nós vamos estar tirando o nosso período de oração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por mais uma tarde, ó Pai, onde nós estamos reunidos em Teu nome, Deus. Eu quero Te agradecer, Pai, pelas vidas que aqui já se encontram, por aquelas que estão a caminho. Obrigada por nós podermos nos levantar mais uma manhã para dizer, como sempre tenho dito aqui, Ebenezer, até aqui a Sua boa mão tem nos ajudado, Jeová Nissi, o Senhor tem sido de contínuo a nossa bandeira, o nosso estandarte. Nós Te agradecemos pelos milagres, pelas bênçãos, pela provisão que chega, pela saúde, ó Pai, pela restauração a qual o Senhor tem nos dado a cada dia, para podermos estar de pé, louvando e engrandecendo o Teu nome. Toma a Igreja Missionária Fogo para as Nações, os projetos, os trabalhos. O dia 30 de agosto, a programação para famílias, aonde estaremos, ó Pai, reunidos em Teu nome também, fazendo menção da Tua palavra, com louvor. Seja com o Pai, cada detalhe que ainda precisa ser resolvido, sanado, as vidas que vão estar naquele salão subindo as escadas. Te agradeço pela vida, Pai, do nosso irmão Adilson e da nossa irmã Nice, que são os donos do salão, que abrem as portas daquele lugar para nos receber. Abençoa os Teus servos, ó Pai, seja com a casa, com a família, com os projetos. Repreende tudo que não provém de Ti contra a vida desse casal. Toma a vida do bispo Ademir, presidente dessa obra. Continua fortalecendo o Teu filho, dando força, dando graça, sabedoria que vem do alto. Pai amado, toma a escola bíblica dominical que estaremos fazendo a segunda, agora no próximo domingo. Cada vida que tem levantado a mão para Ti aqui neste lugar, cada vida que está a caminho da Tua casa, Senhor, repreende todo empecilho, todo embaraço. Toma tudo nas Tuas mãos, Pai. Vai de encontro a quem vai estar louvando, pregando, fazendo menção da Tua palavra. Pai amado, nós queremos Te apresentar, Senhor, os pedidos de oração e Te agradecer, ó Pai, por aquilo que já foi resolvido, por aquilo que a Sua mão já entrou, já fez, já completou. Obrigada, Senhor, porque o Senhor verdadeiramente realiza nesse ministério que está diante da Tua palavra, porque para Deus nada é impossível. E nós vivemos aqui, Pai, de milagre em milagre. Obrigada, Senhor. De providência em providência, o Senhor tem nos alcançado. Toma a vida do povo da nossa casa, da nossa parentela. Aquele que se encontra enfermo, que vai para o hospital fazer exame. Deus amado, o Senhor é aquele que muda a sentença, que muda o quadro, que opera o homem, Senhor, sem usar nenhum bisturi. Toma nas Tuas mãos a vida da nossa parentela, aqueles que precisam ser atendidos, que tem cirurgia para fazer. Toma tudo nas Tuas mãos, ó Pai, Sistema Único de Saúde. Deus, eu quero te pedir, ó Pai, por livramento para o povo, Pai, da cidade do Rio de Janeiro, de São Paulo, por causa dessas incursões que são feitas, aonde inocente e às vezes até crianças são atingidos, Pai. Senhor, guarda o povo. Dá livramento, Pai, de bala perdida, de acidente. Repreende, Pai, tudo que não provém de Ti, Senhor. Prospera na vida daqueles que de contínuo têm abençoado a nossa vida em particular. Abençoa os projetos, abençoa as causas, abençoa os sonhos, aquilo que eles necessitam, ó Pai. Porque a Tua palavra diz que aquele que dá um copo de água fria ao profeta, na qualidade de profeta, recebe, Senhor, galardão de profeta. Então abençoa, Pai amado, Pai querido, cada vida que nos recebe, cada lar que nos recebe, cada igreja, ministérios.
Toma a vida de Marcos Paulo, seus estudos, continua a cada dia fortalecendo, abrindo a sua mente, a cada dia dando sabedoria que vem do alto em prol dos seus estudos, Senhor. Toma a vida da sua família, do seu pai, da sua mãe, sua irmã, sua outra irmã. Toma a nossa família, Senhor. Estamos clamando nessa tarde também por famílias, para que possamos dizer que eu e a minha casa temos servido ao Senhor. Converte a alma, converte a mente, o coração. Repreende, Pai, todo desejo pelas coisas desse mundo, porque Jesus está voltando, Senhor. Pai querido, que haja despertamento espiritual para buscar a Tua face, para buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto Ele está perto. Deus, toma tudo nas Tuas mãos nessa hora, Senhor, e dá vitória ao Teu povo. Visita essa mesa de oração, visita, Pai, vai de encontro a cada pedido, cada chave, foto, carteira, Pai amado, processo, causa na justiça, causa no INSS. Deus, toma a vida da nossa missionária Cleonice, que está aqui conosco, nos ajudando nessa obra. Abençoa a sua vida. Aquilo que é impossível para ela é possível para Ti, ó Deus. Opera, bate o martelo, dá um sinal de vitória. Tu és o Jeová Jireh, o todo provedor, Senhor, o Deus de toda provisão. Abençoa a vida da sua filha, toca na sua saúde, no seu joelho, da planta da Pai até do alto da cabeça até a planta do pé, Senhor. Aonde houver uma enfermidade, toca nessa tarde, toca, Senhor. Toca na vida da tua filha, toca na vida do Pai, do Bispo Ademir, da nossa vida. Precisamos a cada dia ser renovado, restaurado na área da saúde, para podermos estar caminhando para fazer a tua obra. Obrigada, Senhor, porque até aqui a sua mão tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos dado força, sustento, graça. Pai amado, muito obrigada por tudo, Senhor. O que daremos nós a Ti, Senhor, pelos benefícios a qual o Senhor tem já operado em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por tudo. Eu estou aqui, Pai, te agradecendo por aquilo que ainda há de completar e por aquilo que já foi completado neste lugar, pelas promessas a qual já tem sido alcançada pela nossa vida. Obrigada, Senhor, pelo ar que respiramos, por podermos nos levantar mais um dia para adorar a Tua face, para buscar a Tua presença, Senhor. Nos reveste, nos renova, nos capacita, nos dá força a cada dia, Pai, para estarmos, Senhor, na Tua casa em conformidade com a Tua palavra. Toma tudo nas Tuas mãos, ó Pai, da vitória, no nome de Jesus. Glória a Deus. Soberano Deus, Pai de misericórdia, Senhor, nessa noite, Senhor, te glorifico e te exalto na beleza da Tua santidade, Senhor. Reconhecendo, Senhor, a nossa pequenez, a nossa fragilidade, de Elebarassuri, de Prominarábia, nós entendemos que só o Senhor é Deus, Senhor, que só Tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és um Deus que temos que nos submeter às Tuas ordenanças para a nossa vida, Senhor. Não somos os melhores desse lugar, nem dessa terra, mas buscamos o Seu referencial, Senhor, para que almas se rendam através do testemunho, até mesmo de boca calada, Relemanto, Cominuri, Andaramaia, para que vejam em nós a Tua presença, Senhor. Abençoa, Senhor, essa tarde, joga por terra todo o trabalho de bruxaria, feitiço, palavra de maldição, Senhor. Vai repreendendo todo o espírito que rodeia esse lugar, todo espírito caído, Senhor, todo espírito de falsidade, de guerra, de contenda, reminu-se canto na bandara sábia. Deus, eu te glorifico, porque aqui só entra aquele que o Senhor quer que entre. Eu te exalço, porque esse lugar é teu, Senhor. Não é da forma que o homem pensa. Aqui é como o Senhor quer, porque Tu és o dono da obra. É o Senhor quem decide e rege esse lugar. Na Barassuri de Prominasárábia. Deus, eu te louvo, Pai, por mais uma tarde de oração. Pai, fortalece aquele que está, Pai, abatido na fé, por causa das desilusões, por causa das falsidades, por causa de alguma briga, alguma discussão na família.
já não quer mais, Senhor, te servir, já não quer mais estar na tua presença, ou porque foi enganado por um falso mestre, Senhor. Nabaracome Narasábia. Senhor, hoje o povo se desvia muito fácil da tua. Hoje não, porque o homem que escreveu o livro dos Hebreus diz que ele ficou maravilhado da forma que o povo facilmente se movia das congregações saindo da tua presença. Isso não é de agora. Narasub, Nassarábia, eu entrego todos aqueles que passaram sem uma decepção em seus ministérios, suas chamadas, e agora não querem mais, Senhor. Não querem mais abrir mão do pecado, não querem mais, Senhor, fazer sua vontade. Lamanto, reminúcio de prominência hoje. Leva uma vida, Senhor, leviana, mas, Senhor, liberta. Traz de volta o que está sem esperança, Senhor. Não somos juízes, ó Pai, mas é a tua palavra, quando Pedro deixou bem claro que assim como a porca ela volta para o despojador de lama, assim o cachorro que vomita se revolve no próprio vômito, é aquele que se aparta da tua presença. Na Cobe da Subnarábia, voltando aos rudimentos do mundo, a velha criatura. Deus, pega todos os crentes desviados, Senhor, que perderam o propósito, que perderam a direção por causa de uma palavra, por causa de uma traição no casamento, uma traição no trabalho, e perderam o ânimo, Senhor, de te servir, perderam o desejo de ler a Bíblia e de orar, Senhor, para buscar a tua vontade. Que o Senhor venha restituir, Senhor, aquilo que o gafanhoto comeu, aquilo que o pulgão destruiu, aquilo que a oruga, Senhor, está desfinhando por dentro. Senhor, toda árvore, Senhor, ela tem caule, toda árvore ela se alimenta, se oculta pelas raízes. Pai, o Senhor me lembra do livro de Jó, quando diz que o tronco que ainda cortado, Senhor, ainda que molhado pelas águas, ela pode retornar de novo, pode voltar a ter vida. A árvore cortada pode ter vida, Senhor. Traz de volta esse homem, Senhor, que pregava a tua palavra, essa mulher que pregava, essa mulher que tinha prazer em se vestir para ti, Senhor, esse homem que tinha prazer de separar os seus filhos, de comprar Bíblia para todo mundo. Agora perderam o amor, Senhor. O amor se esfriou e acabou a glória de Israel. Restitui, Senhor, porque tu estás voltando. Tira, Senhor, os tampões dos ouvidos, ó Pai, e as escamas dos olhos, como o Senhor fez na vida de Saulo de Tarsis, ó Pai, porque ele disse que como escamas, como Ananias orava, caiu-lhe dos seus olhos. Arranca as escamas, Senhor. O mundo dizem que não tem, Senhor. Se não tivesse nada no mundo, não teria ninguém lá. Deus, arranca o desejo, Senhor, da cerveja, arranca os desejos do pagode, do forró, do rock, Senhor, arranca os prazeres dessa vida. Paulo declarou que o homem, Senhor, que pensa em Cristo só nessa vida é o mais miserável homem. Hoje é sexta-feira. Quantos estão se preparando, Senhor, para ir para fora, para essas festas mundanas, que não levam o homem a lugar nenhum, Senhor, a não ser a bebedice, a prostituição, o adultério, a fornicação, a idolatria. Deus, tem misericórdia da terra, tem misericórdia dos moradores da terra, que esqueceram da promessa. A maior promessa do homem, Senhor, que o Senhor fez para os homens, é a da vida eterna. É o homem se render a ti, pegar a cruz e carregar sem olhar para trás, Senhor. A mulher de Ló podia estar na bênção, Senhor. Ela poderia ter tido um grande testemunho, mas ela era pecada, Sodoma e Gomorra. Ela, no seu apogeu correndo, olhou para trás e se transformou numa estátua, Senhor, de cinza, e se perdeu, Senhor.
Quantos estão assim hoje? Está correndo, mas olha para trás e se apega às coisas do mundo novamente. Telemanto calabaraçarábia. Deus, eu faço uma oração, um roubo a Ti, prós liderança do Brasil, Senhor. Todos os irmãos e irmãs que são frente de obra, todo cargo eclesiástico, Senhor. Restaura, Senhor, as palavras de arrependimento nos altares. Restitui, Senhor, as orações na madrugada. Restitui o desejo das orações de Daniel. Restitui o desejo de orar um pelo outro, Senhor. Quantos líderes não oram mais? Quantos irmãos e irmãs pensando só no que vai comer, o que vai beber, o que vai calçar, e já não pensam mais em oração, não pensam mais em se submeter à liderança. Pai, restitui a vida dos pastores do Brasil, que estão caindo por causa do dízimo e da oferta, que estão se prostituindo, Senhor, estão fazendo a imagem de Deus como a de um bezerro de ouro, como nos dias de Arão, como nos dias dos reis de Israel. Sacrifícios, o Senhor, Jeremias, o Senhor disse a Jeremias, se eu quisesse sacrifício, eu tinha pedido. Eu não peço sacrifício, eu peço que o povo se arrependa dos seus maus caminhos. Telemanto. Davi declarou, se fosse sacrifício, eu os ofereceria, mas o Senhor quer que a gente se humilha. O Senhor não está preocupado, o Senhor, com a minha hermenêutica, com a minha exegese. O Senhor não está preocupado com a homilética. O Senhor não está preocupado com palavras de cunho teológico. O Senhor está olhando para o homem na terra, pedindo para que ele se volte a Ti novamente. E volte a reparar o seu altar. Arrepender-se de onde caiu e se levantar novamente. O Senhor não está preocupado com arranha-céus, com viagens. Não, o Senhor quer que o homem se arrependa das suas más obras. Relembrar a sub na Sarábia, avivamente das lideranças do Brasil, Senhor. Arranca a chocarrice, arranca o julgamento, arranca o desejo de ganhar dinheiro, Senhor, fazendo a congregação de empresa e os irmãos como se fosse um aparelho de uso doméstico. Tem misericórdia, Senhor, das igrejas do Brasil. As igrejas do Brasil têm virado chacota nos Estados Unidos, no Japão, na Ásia, por causa da má observância dos líderes à Tua palavra. Porque se lessem mais a Bíblia e orassem mais, não tinha tanta corrupção no nosso meio. Quantos já se voltaram atrás, Senhor? Começou como a igreja dos Gálatas, começou bem. Começaram no Espírito, estão terminando na carne. Por isso Salomão proclamou, melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Nube da calabaraçarábia. Quando essa igreja, Senhor, já não se fala mais língua estranha, já não tem mais oração no começo dos cultos, já não tem mais reverência, obreiros que mentem. Senhor, tem misericórdia. Está escrito que aquele que ama e comete a mentira, Senhor, a sua parte é no lago de fogo e enxofre. Aquele que vive, Senhor, na prostituição, na bebedice, não herdará o reino. Os afeminados não herdarão o reino. E o povo não faz conta da Tua palavra. Rebe a sub de prominarábia. Nós ouvimos desculpas, Senhor, desculpas, mas naquele grande dia, como disse os profetas, como disse muitos homens, muitos servos, que todo joelho se dobrará e confessará que o Senhor é Deus, que o Cristo ressurreto existe, e não vai ter como pedir desculpa na eternidade, não vai ter como se arrepender na hora, porque o Senhor não vai vir como um Deus que liberta, cura e salva. O Senhor vai vir como juiz de toda a terra, para julgar os homens segundo as suas obras. Rebe Calamandaraçarábia. E muitos não acreditam mais nisso.
Satanás tem tomado conta de muitas famílias. Visita as famílias nessa tarde, vai libertando pai, mãe, filho. Toma essa rua, Rua Plutão. Toma as ruas do Rio de Janeiro, as encruzilhadas. Vai queimando os trabalhos de Umbanda, que banda magia negra. Vai desfazendo o conselho das trevas, ó Pai. Vai, Senhor, trabalhando essa tarde. Tarde, Senhor, de oração. Tarde de quebrantamento. Quebrantamento é o único veículo que chama a tua presença para a nossa vida. Rebinuce quanto levantar a gaçúria. Tem misericórdia da nossa congregação. Não somos os melhores, ó Pai, mas lutamos para te agradar. Toma cada um que está aqui essa tarde. Entra nas causas impossíveis, aqueles que nos assistem, que ouvem essa oração. Restitui o desejo de orar novamente. Muitos não querem mais congregar por causa de falácias na internet. Estão presos, acorrentados ao celular, Senhor. E já não querem mais ler a Bíblia, já não carregam mais a Bíblia na mão. Carregam o telefone na mão, Senhor. Senhor, os valores do povo tem perdido o temor e o primeiro amor, Senhor, na tua presença. Que o teu Espírito tenha misericórdia desse homem e dessa mulher que perdeu o desejo de orar e de ler a Bíblia, Senhor. Dos líderes, ó Pai, que pararam de orar em suas congregações e se entregaram, Senhor, à vaidade. Tem misericórdia da igreja brasileira, Senhor. Tem misericórdia das lideranças. Calabagaravaçandarábia. Reminuce de prominacanto, devasso, reminácia. Toma nossa vida em tua mão, falar conosco, ser conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Marcos Paulo, vem fazer uma oração também. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de Glória a Jesus. Glória a Deus. podermos, Senhor, acordar hoje. Muito, Senhor, obrigado pelo alimento que o Senhor provê. Obrigada, Deus. Muito, Senhor, obrigado também pela nossa vida, nossa família, Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor tome, Senhor, em tuas mãos aqueles que estão aqui, Senhor, e aqueles que ainda vão vir, se for de sua vontade. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória. Aleluia. A missionária Cleonice vai estar trazendo aí uns louvores iniciais. Deixa Deus direcionar a minha amada naquilo que ele deseja. Louvado seja o nome do nosso Salvador Jesus Cristo nesta tarde, que estamos mais uma vez juntos e misturados, né? Juntinho para louvar e glorificar o nome do Senhor. Grande Deus, Pai Celestial, nesta tarde maravilhosa, Senhor, estamos aqui e agradecendo pelo teto que nos abriga, pelo cobertor quentinho da nossa cama. Quantos estão nesse frio aí, Senhor, precisando de algo, Pai amado. Muito obrigada, Senhor, pelo pão de cada dia. Muito obrigada por esta casa, chamada casa de oração, onde aqui já sentimos a Tua presença, Senhor. Muito obrigada por esse casal, a qual o Senhor tem te dedicado à Tua obra, Jesus. Continua abençoando, continua dando força, continua dando graça, para que essa obra cresça, Senhor. Eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Separei tudo aqui na hora. Eu vou louvar um hino, que eu gosto muito. Eu louvei esse hino da congregação. Algo bom aconteceu em alguém. Aleluia.
Não sei se poderia botar aí como uma letra dele aí, é o barro que sobrou, de J. Neto. Mais letra, tá? Porque eu não sei cantar no playback não. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Pode? Aleluia. Aleluia. Olha, você pensa que você é grande? Não. Você é um barro que sobrou. Aleluia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo Ele fez conforme Ele planejou. Com alegria fez o homem para adorá-lo. Deu ainda o privilégio de ser igual a Ele e de nada se orgulhou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensar que é maior que o céu. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensar que é maior que o céu. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Aleluia. Nasce um homem, também nasce Glória a Jesus. um ministério que por mais que ele estude na ciência não vai entender. Quando Deus criou o homem, deu-lhe um espírito, e esse mesmo espírito ele um dia vai requerer. Não adianta desculpar-se com a vida, se você é rico ou pobre, não existe outra saída. O final é sempre o mesmo, você sempre termina onde tudo começou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensar que é maior que o céu. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Aleluia. Aleluia. Glória, aleluia a Nós Deus. não somos nada, né, irmão? Muitas pessoas querem ser tanta coisa, mas não é nada, né?
Vivemos pela misericórdia do Senhor, né? Louvado seja Deus. Vamos louvar o 121 da harpa. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, santo nome, Pai. Hoje é tarde de adoração. É tarde de você agradecer, como o irmãozinho falou, né? Agradecer a Deus por tudo, pela nossa vida. Muitos hoje não acordaram sem Deus, sem salvação. E nós estamos aqui louvando e glorificando esse Deus maravilhoso que está nos ajudando a sobreviver esse mundo tão amargo, né? Com tantos problemas. Adorai, ó Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo selo, grande mas submerso, louve ao dominador. Todos juntos os louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos os louvemos, és o dominador. Adorai, ó anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós remidos, já vitoriosos, graças rendeis mais. Todos juntos os louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos os louvemos, és o dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, cercos de milhares, o seu poder mostrar. Todos juntos os louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos os louvemos, és o dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai, ó forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, qual grande é o meu Senhor. Igreja, todos juntos louvemos. Aleluia. Grande Salvador e Redentor. Todos os louvemos, és o dominador.
Redentor, reis e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhe verás louvor. Todos juntos nos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos nos louvemos, és o dominado. Aleluia. Todos devemos louvar o santo nome do Senhor, né? Porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Nós somos soldados de Cristo, preparados para a batalha, né? Precisamos estar preparados, porque a cada dia é uma batalha em nossas vidas, né? Cada dia é um gigante, mas somos soldados de Cristo. 4:18. Sou um soldado de Jesus e servo luz. É 418? Um soldado de Jesus e servo do Senhor. Não temerei levar a cruz, sofrendo grande dor. Pois na batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Pois na batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei, e terei meu galardão. Pois na batalha me coroará na cidade de Sião. Para o outro sem temor, foi forte ele ser. Pelejarei por seu amor, confiando em seu poder. Pois na batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Pois na batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Sou povo fiel ao meu Jesus e não voltar pra trás. Avançarei no céu de luz, lugar de santa paz. Pois na batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Pois na batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Pois na batalha me coroará na cidade de Sião. Depois da batalha, né? Venceremos todas as lutas. Louvamos os hinos. Agora eu vou trazer para mim e para você uma pequena mensagem que para mim fala muito as experiências que eu tive na minha vida. Está em Eclesiastes 11, o primeiro versículo, que fala assim: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Aleluia. Lá em 1 Timóteo 5:3 fala: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. No 5 fala: temos que cuidar verdadeiramente de viúva e desamparada. Paulo ainda ensina a Timóteo que se alguém contente tem viúva, que o socorras. Em Isaías 1, aprende a fazer o bem, pratica o que é reto, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão e tratar as causas da viúva.
Por que eu trouxe esses versículos junto com essa passagem de lança teu pão sobre as águas? Como todo mundo sabe, quem não vai ficar sabendo agora, eu sou de Pernambuco, e nessa época eu não tinha Jesus. Isso me marcou muito, porque eu lancei o pão sobre as águas, e muitos meses à frente eu achei, como missionária. Porque eu tinha um trabalho que lidava com alimentos. E eu não sabia que alimentando as viúvas e alimentando os órfãos e aquelas pessoas que estavam doentes, eu estava lançando meu pão sobre as águas. E ali, passados os tempos, isso ninguém nunca me ensinou, é de mim mesmo, de ajudar o próximo. Quando lá em Jeremias fala que ele conhece, Deus conhece o nosso coração desde o ventre da nossa mãe. Né? E ele já tinha esse amor que eu tenho para ajudar as pessoas desde que eu não conhecia Jesus. Porque minha mãe sempre falava que tínhamos que ajudar os outros. Porque quando você faz para os outros, alguém amanhã faz para você, nem que você perceba. E ali, irmãos, eu tinha 6 toneladas de alimento. E sobrava muita comida, era feijão, agora era um programa que eu não sei se era federal, era estadual de Pernambuco, que dava para as prefeituras, e a usina conseguiu esses alimentos. E ali, irmãos, passados os tempos, eu via a alegria daquela mulher que ficava viúva, até ela receber o dinheiro dela, até as coisas arrumar. O marido ficava doente, até receber o seguro, como falava. Muitas vezes a pessoa voltava a trabalhar e ainda não tinha saído. E eu, preocupada com aquelas pessoas, eu tinha feijão, arroz, fubá, açúcar, leite, farinha, e a usina ainda completava com charque e maisena. Então aquela pessoa, eu via a alegria daquela pessoa que recebia aquele saco de alimento, porque não tinha nada na sua casa. Eram as viúvas, os órfãos e os necessitados. E ali, meu pai ficou doente e foi para Recife, né, lá no hospital, lá em Oswaldo Cruz. E ali, eu ia toda semana levar a minha mãe ficou na casa da minha amiga, que eu tinha uma amiga lá. Minha mãe ficava lá para ficar com meu pai durante a semana, e eu ia no final de semana, que era a minha folga do trabalho, levar o suplemento para minha mãe passar essas coisas todas. Aí no dia que eu cheguei lá, no domingo que eu cheguei lá, minha mãe falou assim: olha, minha filha, o seu pai foi transferido para um hospital evangélico da Torre. Eu não sei onde que é isso. Eu estou esperando você. Você chegar para que você resolva isso. Aí eu digo, tudo bem, nessa época eu tinha ficha, né? Eu peguei umas fichinhas e fui estava aquela fila lá e tinha um casal. E eu perguntei assim: ô gentileza, você pode me informar qual o transporte que eu posso pegar para ir para esse hospital aqui assim na Torre? Aí o moço falou assim: o que que eu digo? Eu vou para o hospital evangélico. Aí ele falou assim: pode deixar que eu ligo para você. Aí ele pegou a ficha e foi ligar lá. Naquilo, eu ouvi ele falar assim: pode deixar que eu sou amiga da filha dele. Eu falei: eu nunca vi esse moço, por que ele é meu amigo? Eu fiquei na minha, né? Ele estava com a namorada, a mulher, sei lá, porque essa foi a companheira lá. E eu fiquei ali, ele falou assim: olha, o seu pai faleceu. Aí eu botei a mão na minha cabeça e digo: meu Deus, como é que eu vou fazer? No domingo, eu sou de Pernambuco, mas do interior, não conheço nada aqui em Recife. Se fosse um dia de semana, eu ia no escritório central, que eu sempre ia todo mês levar o relatório do meu trabalho, e eles resolviam as coisas para mim, que eu era muito amada por todos, porque sempre meu trabalho era perfeito, fazia com amor, e todos me respeitavam como profissional, né? Amar, a gente fala assim, porque você, quando faz coisa direito, você tem acesso às coisas boas da empresa, né? Quando você não deixa a desejar. E eu fazia eu trabalho com muito amor, eu era enfermeira vacinadora e trabalhava também em nutrição. Muitos cursos. E ali, irmão, eu falei: moço, eles me levaram com um vasinho assim, me deram água com açúcar. Eu falei: eu não posso fazer nada agora, não posso, como é que eu vou resolver isso assim? Eu disse: por que você está preocupada? Eu falei: porque eu não conheço nada aqui. E eu não tenho dinheiro. Só estou falando de cheque, que a gente recebia dinheiro, vamos falar de cheque. Ele falou assim:
não se preocupe, eu sou dono de uma funerária e vou fazer todo o enterro do seu pai. Eu falei, oi? Fiquei assim, falou, não se preocupe. Me botou no carro com aquela pessoa que estava com ele, resolveu tudo, irmão. E falou assim, você me dá um cheque para o final do mês. Não precisa me pagar agora. Você me dá um cheque para o final do mês, que eu sei que quando você recebe, irmão, Deus preparou aquele pão que eu joguei naquelas águas, naquela época, veio alguém que eu nem conhecia na hora que eu mais precisava, irmão. E 6 horas da noite, o meu pai estava sendo enterrado na minha cidade. Então, Paulo ensina a Timóteo a ajudar as viúvas, aquelas que verdadeiramente são viúvas. E eu me preocupava com aquelas crianças, irmão, porque passar fome é muito sério. A usina dava todo o suporte, mas a comida, eu fazia. Aquele saldo não era meu, mas eu tinha responsabilidade de fazer com aquilo ali. E não sabia eu que eu jogando pão sobre as águas, muito tempo eu acharia. Bispo? Louvado seja Deus. Isso, irmão, é o cuidado que Deus tem comigo e com você. Quando você já é escolhida pelo Senhor, desde o ventre da nossa mãe, Ele cuida de você em mínimos detalhes. E nessa tarde, não tenha medo, não se preocupe que algo pode acontecer, que algo está lhe entristecendo, porque Ele cuidou de mim mesmo sem conhecê-lo. Aleluia! Eu nunca mais vi aquele moço. Nunca mais. Ele falou, eu vou ligar para você, vou perguntar como é que você está. Não, irmão, eu nunca mais vi aquele moço. Então foi providência de Deus naquela hora. Porque eu tinha que esperar no outro dia, tinha que ir no escritório, resolver as coisas lá. E naquele dia, meu pai ficou assim enterrado. Irmão, façamos as coisas boas para alguém, sem pensar. Mas quando nós fizermos, não pense em solução que vem daquela pessoa. Vai vir de quem você nem espera. Aleluia. Mas o bom é fazer como a Bíblia diz. É melhor dar do que receber. Então eu dei sem nem esperar em troco. Por amor àquelas pessoas. Né? Também quando eu saí, não é que eu seja substituível. O programa acabou e não teve mais nada, não sei como é que ficou lá, mas Deus sabe, e eu estou aqui agradecendo a Deus pelo cuidado que Ele tem para comigo, desde que eu não era dele, Ele já cuidava de mim. Você que está nos ouvindo, não sei aonde, mas doe, faça o bem, porque amanhã você vai receber, se nem você esperar de quem, tá bem? Glória a Jesus, louvado seja Deus. Eu costumo dizer que nós plantamos semente. E pelo tipo de semente que a gente lança na terra, a gente pode saber mais ou menos não, a gente sabe com certeza qual tipo de colheita que a gente vai ter, né? Nós plantamos uma semente e no tempo favorável, na hora que a gente às vezes mais precisa, né? Essa semente que a gente lançou às vezes há anos atrás, ela vai frutificar, florescer na nossa vida. E alguém falou assim, uma vez eu falei aqui, no meu processo que eu passei em 2023, 2024, tá acabando? Acho que já acabou, né? Glória a Deus. Mas 2024 eu estava fazendo radioterapia todos os dias, em Campo Grande. E do nada aparecia, chegava Pix de tudo quanto é lado, e juntava R$250. Era o combustível da semana toda para fazer radioterapia, né? E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Por que esse povo está tudo mandando sem eu pedir? Jesus, o que é isso? Eu sentei na mesa da cozinha, fiquei falando com Deus ali. Aí de madrugada eu vim orar aqui. Eu sempre gosto de orar aqui de madrugada, quando eu não sei o que vem, é o bispo que vem. Mas normalmente o bispo vem. Ou às vezes vem os dois horários diferentes. Irmãos, penso, eu cheguei aqui, orei, agradeci a Deus pela provisão que Ele estava mandando. Né? Porque eu precisava fazer essas sessões junto com quimioterapia. E foi 2024. Meados de março, abril, terminei em maio de 2024 as quimioterapias. Em novembro eu fiz a cirurgia. E quando eu cheguei aqui, que eu fui orar aqui de joelho, que eu levantei, que eu apresentei para Deus,
o nome das pessoas que estavam mandando, né? Olha, Deus mandou 50, Deus mandou 70, Deus mandou. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo, né? Deus falou, filha, você fez para o meu reino a vida inteira, tu da faz. Agora o meu reino está fazendo para você. Olha isso. Mas eu chorei. Falei, Jesus, quem sou eu? Eu sou tão pequena, né? Mas, irmão, tudo que você faz para Deus, pode ser pegar um copo d'água ali e botar aqui. Se você está fazendo com amor, entenda, Deus vai te dar galardão para isso. A Bíblia vai dizer, está lá em Mateus capítulo 10, que aquele que dá um copo de água fria a um profeta, na qualidade de profeta, ele vai receber galardão de profeta, irmão. Então o que você faz para Deus tem valor, pode ser pequeno hoje. Aos teus olhos você pode falar, nossa, mas eu só abri aqui para fazer tal coisa, eu só fui lá, fiz uma oração. Aí o tempo vai passando, chega o momento da sua aflição, da sua necessidade. Deus envia pessoas de onde a gente menos espera. Pessoas de Nova Holanda, né, de Bom Sucesso, de Irajá. Eu falei, Jesus está vindo de tudo quanto é canto. Deus falou, filha, você já serviu, meu reino serve ainda. Hoje, vocês dois servem, então hoje o meu reino está te servindo. Eu falei, Jesus, quem sou eu? Mas eu chorei, irmão, aqui atrás, de madrugada. Eu falei, Jesus, muito obrigado, porque todo o tratamento foi feito e Deus foi enviando provisão. A gente sem trabalhar. Então, ele lavava um carro, lavava um motor de manhã, ia comigo 11 horas, 11h30, que estava marcado para 1h da tarde, lá em Campo Grande, Avenida Brasil, todo dia. Foi uma peleja, né? Todo dia, carro sem ar-condicionado, sol quente, com chuva, estamos lá, vamos embora para Campo Grande. Vai, conheci muita gente, oramos muitas pessoas lá, né? Ganhamos almas para Jesus lá. Deus sabe, irmão, Deus está mandando dizer essa tarde, que quando Ele te transporta de um ambiente para o outro, e você às vezes pode não estar entendendo o que Deus está fazendo. É Deus que está mandando dizer, tá? Não estava no meus trâmites de falar isso aqui agora, não. Eu vou dar oportunidade para o Marcos Paulo, depois para o bispo e para a missionária que está ali, pastora. Né? Depois eu vou te dar a oportunidade também. Então o Senhor está falando, aleluia, que quando Ele te transporta de um lugar para o outro, irmão, para você que tem chamada, Deus tem um propósito para esse transporte. Ele me levou para lá para conhecer a Defensoria Pública da União. Uma senhora sentou do meu lado, me pediu um texto bíblico para ela, começamos a conversar. Ela me apresentou a Defensoria Pública da União, que eu falei que eu ia divulgar. Por quê? Lá eles só pegam causas negadas de loas, de aposentadoria, de pecúlio, de aposentadoria que não saiu. Eles pegam, o juiz avalia, o defensor público avalia, você faz a perícia e aprova, entendeu? Oi? Quem vai brigar? É a Ana. Não, eu vou pregar ali para tirar. Ah, tá. Não, tô ciente desse negócio, desse manto aí. A gente pode deixar, tá? Pode deixar. Então Deus está falando conosco essa tarde, irmão, que há um propósito até para o nosso deslocamento. Lembra de Gênesis 12? Eu tenho falado bastante disso aqui, porque o Espírito Santo manda dizer, quando Ele te der a ordem. O povo de Israel no deserto só se movimentava quando a nuvem, quando a coluna se movimentava, o tabernáculo era desmontado e o povo caminhava. Sabe o que o Senhor está falando? Pega a direção que Deus te deu e segue. Mas se você tem essa certeza no teu coração que foi Deus que te deu essa direção e te liberou, irmão. Porque lá eu poderia ter feito no Ica da Penha, ter esperado mais um tempo. O médico falou, se você quiser, eu conheço alguém, eu trabalho lá, eu te transfiro para lá, mas pode demorar. Só que eu estava com câncer maligno, que já foi retirado o nódulo. E eu falei, o nódulo está crescendo, eu não vou poder esperar mais. Ele estava com 11, passou para 16, depois para 30, eu não posso esperar. Eu tenho que começar o tratamento. Eu falei, amor, vamos ficar por aqui mesmo. Ele, amor, é complicado. Eu falei, não, vamos ficar por aqui. Porque Deus sabe por que trouxe, soube. Eu conheci a Defensoria Pública da União, que é a Rua Uruguaiana 174. Você vai lá, vai receber instrução, vai ter um dia uma avaliação com assistente social, depois vão marcar uma perícia médica. O juiz vai olhar desde quando você foi o primeiro dia do INSS. O juiz vai rascunhar tudo e depois paga o retroativo. A aposentadoria bate o martelo, quando bate, te paga os 3 meses, 4 meses que ficou para trás, sem você precisar pagar advogado e sem advogado comer 6 benefícios. Porque o último advogado que eu consultei me queria 30% mais 6, os 6 primeiros meses que eu ia receber, o advogado queria. Eu falei, olha, se eu estou botando no Lucas, se eu estou precisando do negócio, mas eu vou dar 6 primeiros benefícios todos para o advogado, não vou botar.
Deus falou, não bota. Eu desci as escadas correndo de onde eu fui. Deus falou, sai daí, não bota. Mal sabia que lá na frente Deus ia me apresentar a Defensoria Pública da União, é a nível federal. Só pega a causa perdida. Eu estou falando que eu ia divulgar, porque aonde o advogado pega, leva, você tem que ir junto, você tem que fazer perícia, tudo você que faz, com advogado ou sem. E sem é melhor, porque tudo que é seu vem para sua mão. Você não precisa pagar 30% para advogado, você não precisa dar os 6 primeiros benefícios, tudo vem para minha mão. Veio janeiro, fevereiro e março para minha mão. Eu equipei de negócio, comprei um negócio aqui para a casa do Senhor também. Tem meu dízimo e a gente equipou a casa do Senhor e compramos algumas coisas para cá, para a igreja. Então, o Senhor está falando conosco hoje, que independente do lugar que você estiver, se você tem propósito com Deus, se tu tem chamado, entenda, Deus vai te usar nesse lugar. E pode ser uma terra, às vezes, que você está dizendo, é aflição. Lembra de José? José vai dar um dos nomes do seu, o nome do seu filho é Manassés e Efraim. Um significa que Deus me fez esquecer de todo o trabalho da casa de meu pai. E Efraim é Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, irmão. No lugar que você pode estar sendo afligido, é nessa terra que o Senhor vai te trazer provisão. É nessa terra que Ele vai te trazer milagre. É nessa terra que Ele vai te trazer porta aberta. É nessa terra que Ele vai mudar a situação, o quadro, que às vezes para mim, para você está contrário. Ei, e Deus está dizendo, adora, me adora na terra. Seja um José na terra, seja um Daniel que não se contamina, porque o Senhor te mantém dentro dessa terra aí. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você. Eu, o Senhor, te mantenho na terra. Quem recebe, irmão? Glória a Deus. Aonde você entra, Deus te mantém, Deus te guarda, Deus te protege, Deus te dá livramento. Aonde José botava a mão, prosperava. Até dentro do cárcere ele prosperou. Botou a cadeia em ordem. E quando ele sai, ele revela sonho de padeiro, de copeiro. E quando ele sai, revela sonho de faraó. E é colocado como governador do Egito. Você conhece a história de José? E Daniel, quando chega na Babilônia, não se contamina com o manjar do rei. Você lembra? Ele diz, nos dê legumes, nos experimente. E a Bíblia vai dizer que Daniel vai estar como o primeiro príncipe, como um dos governadores. Em cada reinado que entra, Daniel está sempre lá despontando. Teve até perseguição para Daniel, falso decreto. Teve cova, teve fornalha para os seus 3 amigos, mas de tudo Deus deu livramento. Na terra da aflição, o bispo Ademir também tem livramento de Deus. Você lembra de Ananias, Misael, Azarias, Sadraque, Mesaque, Abednego, que é os nomes que eles recebem lá, mas o nome deles era Ananias, Misael e Azarias. Olha o que Deus está dizendo. Você pode até estar numa terra que está te afligindo, mas você tem que saber que você é Ananias, Misael e Azarias. Você não é Sadraque, Mesaque, Abednego, nomes da Babilônia. Você não é de lá. Você está lá, mas você por um tempo, né? Porque o cativeiro mora cá, irmão. Então Deus está falando comigo e contigo. Eu peguei um testemunho da missionária e falei, já vivi coisa semelhante. A gente, do nada, de repente, a gente recebeu uma providência de onde a gente não esperava, né? A gente espera de quem a gente ajudou, de quem a gente levou, de alguém da nossa família, né? Aí vem o estranho, te ajuda. Então Deus faz assim, irmão. E lembrou-se Deus de José, e lembrou-se Deus de Davi, e lembrou-se Deus de mim, de você essa tarde. Eu não sei a situação que tu trouxe no teu coração para esse lugar, mas o Espírito Santo de Deus está mandando dizer: tem livramento, tem mudança, tem quebra de cativeiro, tem mudança de história, mudança de quadro. Você pode estar sendo afligido e não está entendendo nada. Às vezes é Deus dizendo: eu já te dei uma ordem, você não foi. Já falei para tu seguir, que eu vou ser contigo nessa trajetória. E às vezes a gente fica relutando porque a gente se apega, né? Às vezes a gente se apega, né? Aleluia! Está apegado a algumas coisas da terra. Deus fala, vai. Eu falei, Jesus, eu já estou pronto, eu já estou até sonhando com mudança. Que a hora que ele falar, a gente só bota nas caixas, né? Porque Deus faz assim conosco, Ele vai nos dando posicionamento. Eu vivo, prego, louvo, sirvo a um Deus que não deixa os seus desamparados. Você pode ser provado por um período, como a gente foi, eu e o Bispo Ademir, né? No começo da nossa trajetória, eita prova. Mas hoje a gente está em paz. Glória a Deus. Nesse nível de prova, né? Que a gente passou. Muito forte. E tem muita gente que pensa que só porque você está no processo, você vai vivendo o processo, vai morrendo o processo. Não, mas só um trabalhar, um lapidar, um moldar de Deus. Deus te dando experiência para você poder contar, como eu tenho milhares de experiência.
para contar desse processo aí de 2 anos vai para 3. Então Deus está dizendo para mim e para você essa tarde: espera, pois, no Senhor, confia nele. Salmo 46, verso 10 diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, você exaltado na tua casa, você exaltado no teu ministério, você exaltado nos teus projetos. Aleluia, mas só acredita. Vamos fazer uma oração antes de eu passar para o Marcos Paulo trazer algo da parte de Deus. Glória a Jesus. Vamos orar, irmão, nessa tarde. Você vai apresentar para Deus aquilo que você veio buscar. Eu vim adorar, mas também vim buscar algo da parte de Deus. Quem não vem, né? A gente vem adorar, mas a gente também tem algo que a gente às vezes está carregando no nosso coração. Nesse momento, você vai entregar para Deus. Você vai dizer para Deus: Deus, eu preciso que isso aqui seja... Olha, Senhor, entra nessa minha aflição aqui. Aleluia. Porque Deus tem poder para mudar, irmão. Para te dar uma resposta. Para assinar uma sentença ao teu favor essa tarde. Tu crê, irmão? Vamos orar? Ora comigo. Você ora comigo? Apresenta para Deus aí aquilo que para você está difícil, está complicado. Aquilo que você precisa que Deus entre. Há uma urgência no teu coração, na tua vida. Entra aí, fala com Deus. Senhor, nosso Deus eterno Pai, nós estamos nessa tarde, Senhor, de oração, clamando a Ti, ó Deus. A Tua palavra vai dizer que para Deus nada é impossível. Deus entra, ó Pai, no impossível das missionárias, das pastoras, do bispo, do Marcos Paulo, minha, dos irmãos que estão na live, daqueles que disseram que estão a caminho, mas não conseguiram chegar. Deus vai de encontro, meu Senhor da glória, aquilo que muitas das vezes, Pai, nós temos nos derramado em Ti na oração da madrugada, aquilo que vem às vezes até para tirar o sono do justo. Ah, Pai, nós temos que fazer conforme a Tua palavra: em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Deus, contempla o desejo do coração de cada vida que está aqui, daqueles que estão conosco por intermédio dessas lives. Pai amado, vá de encontro a essa causa na justiça, bate esse martelo, decreta essa sentença de vitória. Faz o teu povo crer, Senhor, que Israel tem Deus. Há um Deus que ouve o clamor da igreja, há um Deus que ouve o clamor do fiel, do justo, daquele que luta para estar, ó Pai, diante de Ti na retidão. Visita essa causa no INSS, essa aposentadoria assina. Ah, Pai amado, como o Senhor assinou a minha e de tantos, ó Pai, que eu conheço, assina, Senhor. Visita a causa da missionária Cleonice. Vá de encontro, Senhor, aquilo que ela necessita nessa tarde. Ah, Pai amado, Deus que abre cadeado, Deus que abre porta onde não tem parede, Deus que é o Deus do sobrenatural. Há pessoas pedindo para que seja feito, Pai, o sobrenatural na cura, na família, no ventre. Pai amado, vai visitando o Senhor nessa tarde, aquele que está ao alcance desse microfone, que se encontra, Pai, se achando perdido, com as suas causas perdidas. Mas nós estamos nessa tarde adorando, servindo a um Deus que não perde batalha, a um Deus que diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Visita a causa do bispo, a qual ele tem te apresentado, a causa das nossas irmãs. Há um desejo no coração, há um anseio que precisa, Pai, ser sanado pela tua força, pelo teu braço estendido. Vai de encontro nessa tarde, Senhor. Aquilo que é impossível para nós é possível para Ti. Nós somos resposta de milagre. Nós vimos vários sinais de, ó Pai, de Ti no meio dos nossos processos. Nós conseguimos encontrar a Tua mão nos ajudando, nos guardando, nos sustentando. Sustenta, visita, dá vitória, Senhor, a Tua igreja que está aqui reunida clamando, pedindo por algo, Senhor, por uma libertação de alguém, por uma salvação de uma alma, ó Pai, por uma porta aberta, por um assinar Teu decreto que Tu assina, não há quem possa revogar, Senhor. Na tarde desse dia, dá vitória ao Teu povo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Marcos Paulo, deixa algo da parte de Deus para nós, nessa tarde. Glória a Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Jesus, amém. Vamos lá em Deuteronômio 28. Eita, glória. Meu Deus.
Deuteronômio 28, Forte, Jesus. versículo 1. Aleluia. Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aleluia. Se ouvires a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito os filhos do teu ventre, como igualmente a colheita da sua terra, os bezerros e os cordeiros de teus rebanhos. Bendito o teu cesto e tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantam contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Só até aqui. E aqui, irmão, nós vemos que em um dos últimos discursos de Moisés, ele fala declarando essas bênçãos, se Israel obedeceu, se o povo obedecer ao Senhor e seguir os seus caminhos, Glória a Deus. eles serão, irmãos, benditos quando saírem e entrarem. E Aleluia. vamos lá também, irmãos, em Salmos 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Comerás do fruto do teu trabalho e serás feliz e próspera. A tua esposa será como uma videira frutífera em tua casa, e teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoada a pessoa que teme ao Senhor. E lá em Salmos 1 também. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Salmos 1, versículo 1. Abençoado com felicidade é um homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pelas condutas dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem das águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Só até aqui. E aqui, irmão, nós vemos lá em Salmo 128 que se nós temermos e também obedecermos ao Senhor, nós viveremos e tudo que fala o Salmo. E também, irmãos, em Salmos 1 é outro salmo que fala sobre que se nós obedecermos, o salmista ele mostra os 2 únicos caminhos, que se obedecermos ao Senhor, nós seremos, irmão, como a árvore plantada à margem das águas correntes. E só até aqui, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus, essa Glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos obedecer de novo, né? Vamos pegar a direção de novo, né? Deus é lindo nessa terra, viu? Ele vai falando com a gente, forte, né? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos, você não vai precisar correr atrás de bênção, né? Já foi falando aqui pelos testemunhos. E Deus falava conosco que Ele vai nos dar mais testemunhos para contar. Recebe da glória. Deus vai nos dar mais testemunhos para contar. Ele me deu vários, em 2 anos eu tenho muito testemunho para contar. Que eu acho que um dia só não daria, né? Para contar os testemunhos de Deus usar uma pessoa e dizer: vou fazer esse exame, vou entrar contigo, vou estar na sala, vou adiantar, né, irmão? Eu falo com ele que ele estava comigo. E o decreto lá, a resposta não era muito favorável, não seria muito favorável, não foi. Mas aquele homem entrou, abriu porta para eu fazer o exame, antecipou o exame com um mês, antecipou para frente, assim, trouxe mesmo. Era para 20 de dezembro, fiz dia 29,
E ele falou comigo algo que ficou muito forte. Ele falou assim: eu vou entrar com você, vou sair com você, quando tu sair de lá, eu vou estar lá em pé, olhando você fazer o seu exame. Um homem alto, com jaleco, né? Tinha uma outra com uma voz meio de espanhola, né? Que falou para ele que a suspeita era de um câncer. Só que depois eu vi aquele homem, ele foi lá me ver, ele foi lá na antessala, estava no soro, estava tomando remédio para limpar o intestino, né? O tal do malitol, junto com suco de laranja, a gente fica tomando. Ele entrou lá, ele mexeu na minha orelha, ele apertou, ele falou: olha, eu tô aqui, hein? Falei que eu ia estar aqui. Aí na hora do exame eu estava assim deitado, eu olhei, ele estava lá em pé e meu esposo sentado do lado. Você acredita que depois eu voltei para procurar aquele homem, nem a sala dele não existe? Não achei? Nem a doutora Marta. Nem a doutora Marta. Eu trabalho aqui há 20 anos, nunca ouvi doutor Ian, mas o nome dele está aqui no meu envelope. Exame antecipado autorizado pelo doutor Ian. A enfermeira carimbou. Não tem guardado. Só que eu voltei para procurar ele. Eu não achei. Com a tua mãe. Fomos os 3 andares. Fui para o outro prédio. Cadê o doutor? Que assinou. Que antecipou meu exame. Que me assistiu fazer o exame. Ele estava em pé na hora da sala, com jalecão branco, cabelo preto, cabelo grisalho aqui só dos lados. Ele estava em pé, o Ademir estava sentado do lado, ele fez assim para mim. Aí depois eu fui dopado com anestesia para fazer a colonoscopia, eu não vi mais nada, só vi. Mas eu vi que ele estava em pé ali antes, ele foi lá 2 ou 3 vezes. Tá tudo bem? Tô por aqui, hein? Ó, eu tô aqui, hein? Aí foi de novo, depois veio essa doutora com voz de espanhola. Cadê você? Tá tudo bem? Tá sentindo alguma coisa? Eu tô aqui, hein? Falei, tá bom. Falei, são anjos de Deus que me mandou para me acalmar. Porque o exame, que é um negócio esquisito, né? De se fazer. Mas o Senhor, quando Ele diz para você assim: eu vou te permitir entrar por um processo, mas eu vou entrar contigo. Vou estar contigo, vou sair contigo, né? Ele esteve e está ainda até o dia de hoje. Né? Ele estava, esteve e vai continuar estando conosco no meio dos processos que a gente tem passado. O nosso Deus, Ele é um Deus fiel, irmão. Queria louvar o louvor antes de passar a oportunidade. Coloca para mim, são tantas bênçãos da Raquel Melo Klebeck. Porque a gente tem que começar a profetizar. O teu passado foi de milagre, o teu presente é de milagre, e no teu futuro Deus vai prover um milagre novo para você contar. Deus vai prover, irmão. Nosso Deus, Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus de toda a provisão. Glória a Deus. Teve momentos da nossa vida que a gente falou: Deus, e agora? Para amanhã? Deus já enviava. O esposo lavava um carro antes, botava gasolina e ela levava, quando voltava já tinha mais 2 para lavar. Né? Quando não, vivia esse mistério que somava sempre o mesmo valor, missionário. Das 3 vezes que o povo foi mandando, das 3 vezes somava o mesmo valor. R$250. Eu não sei qual o significado disso, né? Mas das 3 vezes que o povo me ajudava, somava sempre o mesmo valor. Quando não, tinha carro pro bispo lavar lá embaixo já. Chegava de Campo Grande, almoçava com lá, ia lavar 2 carros, que era o combustível do Raquel Melo, do Klebeck. Deixa eu ver. Isso. Fazer um Klebeck. Então, que você possa receber de Deus essa tarde, irmão. Deus está dizendo para você começar a profetizar milagre. Que o teu Deus vai entrar nessa causa que para você já está no teu limite. Já não está aguentando mais, pode soltar. Que para você já não está dando. Deus está dizendo: eu vou entrar, e você vai contar testemunho. Glória a Deus. Vai contar testemunho do que Deus fez. Da maneira que Ele entrou, que Ele reagiu para você. Tem outro, não? Vê se tem outro. Está diferente. Glória a Deus. Glória a Jesus. É um louvor antigo, mas eu amo cantar esse louvor. Quando Deus me dá assim, me toca para louvar Ele, a gente louva. Porque Ele vai dizer que são tantas bênçãos e tantos motivos isso. A gente precisa aprender a ser grato ao Senhor por tudo. Pelo pão que a gente tem na mesa. Por poder estar de pé. Muita gente achou que eu não ia estar de pé em 2025. Olha eu aqui. Nem 2024. Olha eu aqui. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. São tantas bênçãos. Bota aquele mesmo lá. Eita, agora, aqui tem uns que são diferentes. A Ademir achou aí certinho, não foi? Foi o fundo azul? Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Lembra? Lembra.
Ah, agora ele não quer aparecer não, né? Ô, Glória. É playback esse aí? Aqui tá um pouquinho diferente, sabe? Vou cantar no gogó sem playback. Vou cantar sem playback, vai. Cadê o pandeiro? O louvor é lento, dá pra você tocar. Tem mais alguma irmã que toca pandeiro aí? Tem? Não, mas tá Ó. Glória a Jesus. Vamos cantar sem? Você não consegue pegar a letra desse louvor, a mensagem desse louvor? É lentinho assim, devagarzinho. São tantas bênçãos, tantos motivos que o meu coração não consegue guardar. Tantos milagres e livramentos que tu, grande Deus, realizaste em mim. Precisaria de mais que uma noite, mais que uma madrugada até pra te dizer, rendo graças a ti, meu coração agradece por tudo que fizeste. Eu louvo teu nome sempre, dou graças a ti. Oh, glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero ver a missionária pastora Monique. Missionária pastora Monique. Eu falei, eu conheço ela de algum lugar, lá da Filadélfia. Oh, glória. Louvado seja Deus, seja bem-vindo, tá? Aleluia. Saúde, irmã, com a santa glória paz do Senhor. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. É bom estar aonde Deus está. É bom já ouvir o Senhor falar aqui neste lugar sobre obediência. Pela manhã a gente estava numa consagração. Labadaraçai. Miria lá, Xébia. A gente estava numa consagração. À tarde agora com Deus. Estamos aqui para agradecer ao Senhor em primeiro lugar pela presença dEle, por Ele nos sustentar, deixar em pé, por estar na casa do Senhor, por estar com a presença do Senhor, porque é isso que nos faz ficar vivos. Livro de Apocalipse diz que uma igreja, ela tinha nome de estar viva, mas estava morta. Mas queríamos estar na presença do Senhor. O jovem veio aqui, Deus falou, continua nesse mesmo. Quando ele veio, eu falei, Senhor, é a mesma palavra, o Senhor repete nesta casa de oração. Meu Deus! E o Senhor está falando 10 da manhã sobre obediência ao Senhor. Josué 8. Aleluia. Ai, é tomada e destruída. Aleluia. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta e sobe a Ai. E olha que eu tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, de Ai e seu rei como fizeste a Jericó. Olha aí que Deus está falando nesta batalha. Vai ser mais uma vitória daquilo que Deus já deu lá atrás. Farás com louvado seja o nome do Senhor, como fizeste a Jericó. Salvo que vós saqueareis os seus despojos e o seu gado, pois emboscada a cidade por trás dela. Agora vai ser diferente essa guerra. Deus está entrando nesta guerra agora. Agora é Deus que vai estar lá nessa guerra.
Então Josué levantou-se, toda a gente de guerra, para subir contra Ai. Escolheu Josué 30 homens, 1000 homens valentes e valorosos, e enviou de noite. E deu-lhe ordem dizendo: olhai, olha a estratégia aí. Põe a emboscada à cidade, por detrás da cidade. Não vos alonguei muito da cidade, e vós estareis apercebido. Porém eu e todo o povo que está comigo não se achegará à cidade. Será que quando nós sairmos enquanto dantes, fugiremos diante dele? Mas deixa, pois, sair atrás de nós. Olha aí o mistério. Até que iremos da cidade, porque dirão: foge diante de nós como dantes. Assim fugiremos diante dele. Então sairemos vós da emboscada, tomarei a cidade, porque o vosso Senhor, o teu Deus, dará na vossa mão. Aleluia. Essa é a vitória que o Senhor quer aqui nesta tarde. Eu posso sentir a graça de Deus aqui nesta tarde. A Josué ele foi chamado para uma grande missão. Meu Deus. Josué foi um líder que foi chamado por Deus. Ainda quando Moisés estava vivo, o Senhor falou para Moisés: eu vou te mostrar quem vai ser o teu sucessor, Moisés. Aquele que anda contigo e aprende contigo, aquele que está na caminhada, aquele que sabe que eu sou um Deus santo e requer santidade. É esse Deus que agora ele serve, é ele que vai estar te sucedendo, Josué, Moisés. E diz a palavra do Senhor, que Josué 1, que o Senhor chama Josué e anima Josué. Um momento difícil, que ele falou: olha, o meu servo Moisés, ele está morto. Ele está morto, mas levanta, porque você ainda vai ainda fazer esse povo passar. Haverá, louvado seja o nome do Senhor, que esse povo vai passar aquilo que eu já prometi, que é a terra prometida. Aquilo lá atrás que eu falei, quando tirei o povo do Egito, está de pé esta promessa, Josué. Eu falei com meu servo Moisés, e assim como eu fui com Moisés, serei contigo, Josué, você que me ouve. Assim como eu fui com Moisés, eu sou com Josué. E não há ninguém, nenhum inimigo vai ficar parado de pé. Aleluia! Mas houve um momento, em Josué 7, diz a palavra do Senhor que esse momento Israel fugiu, deu as costas aos seus adversários, porque teve pecado. Meu Deus. Se tiver pecado, não tem vitória. Se tiver pecado, há impedimento de Deus agir e trabalhar no meio do povo. Tem que tirar o pecado do meio para ter vitória. E nesse momento teve derrota, porque Jericó ela foi tomada. Jericó, louvado seja o nome do Senhor, Josué entrou, tomou aquela cidade de Jericó, porque Deus falou: vai e entra, coloca a espia lá dentro, vê como é que está a cidade. Porque antes de você tomar e conquistar, porque havia conquista que o Senhor ia dar na mão de Josué, mas era necessário ele fazer com que Deus direcionou. Se você quer conquista de Deus, e quer conquista da vitória, tem que estar na direção que Deus já falou. Tem que estar no direcionamento do Senhor. Envia espia, entra na cidade, destrói a cidade, salva para uma mulher que ali, ela estava ali fazendo a diferença, salvou os espias, Deus recompensou com vitória, com salvação da sua casa. E agora Josué, no seu capítulo Josué 7, diz a palavra do Senhor que ele manda alguns espias, mas agora para espiar Ai, uma cidade menor. Não manda toda a gente de guerra não, bota eles para descansar. Aleluia! Manda só poucas pessoas. Mas a palavra de Deus diz que a cidade era anátema. Em Josué 7, Deus fala que não era para pegar nenhum despojo de guerra. Quando Deus manda não pegar, é para não pecar. Meu Deus! Se Deus mandou você não pegar, você não pega despojo. E o que fosse pegar de prata era para o tesouro da casa do Senhor. Porque tem coisas que é da casa de Deus, não pode tocar. É para recompensa da casa do Senhor. A cidade é anátema. O que é anátema? É maldição. Não pega do anátema nada que o Senhor não mandou pegar. Aleluia. Nesta tarde Deus está falando contigo, está falando comigo, está falando com a igreja.
nada. Só pega aquilo que Deus ordenou para pegar. Aquilo que Deus falou para não pegar, não toca. Alamaia, fêmea. Chega na cidade, manda algumas tribos, manda poucos soldados, não manda muito não. E quando chega lá, a Bíblia fala que um tal de Acã, ele olha, ele cobiça e ele pega. Ele olha, cuidado que você está olhando e está cobiçando, está ali, louvado seja o nome do Senhor, e pegando. Cuidado, porque lá na época de Jardim do Éden houve um pecado. Alca olhou, cobiçou e pegou. E esse homem acha que não tinha nada a ver ele pegar as coisas que Deus falou para não pegar. Pegou uma capa babilônica, pegou a prata, pegou os vasos de metais e escondeu dentro da sua tenda. E olha isso que o Senhor está falando aqui nessa tarde. Ninguém viu ele esconder, porque tem coisa que está oculta dentro da casa, dentro da tenda, embaixo da terra. Ninguém está vendo. E nesta hora o líder não foi revelado a nada. Ele pegou, ele escondeu. Mas dos olhos do Eterno, dos olhos do Senhor, ninguém pode esconder nada. Estava escondido, estava na tenda. Josué não viu. Os homens da tribo não viu. A sua casa não viu, mas Deus viu. Aí Josué vê aquele povo voltando. Porque desobedeceu, sabe, jovem? Deus obedeceu a ordem de Deus. E ele deu as costas do adversário. E quando ele dá as costas ao adversário, ele está envergonhado. E Josué, vendo aquela situação, aquele cenário de vergonha, começa a orar ao Senhor. Senhor, se for para mim ficar envergonhado nessa terra que o Senhor deu, porque o Senhor deixou passar pelo Jordão, conquistar Jericó. E muitas das vezes nós estamos aqui nas nossas batalhas, nós ganhamos batalha lá atrás. E hoje nós vemos muitas das vezes fracasso, mas tem um porquê desse fracasso. E Josué queria entender o porquê que tinha aquela batalha, eles saíram envergonhados daquela batalha, daquele exército, daquela guerra. Não deixava nem passar dali do Jordão, Senhor. Como é que vão fazer as nações? Aquele que nos observa, os cananeus, aqueles que estão observando, vão falar que nós fomos derrotados. O que vão falar aqueles que nos observam, nosso vizinho da direita, da esquerda, onde nós passamos, agora nós somos derrotados, viemos envergonhados da batalha. E Josué começa a se humilhar, botar a cara no pó. Aleluia. E o Senhor vem com uma palavra a Josué: levanta o teu rosto daí, Josué, porque Israel pecou. E por isso que foi derrotado diante do povo de Ai. Levanta. Levanta, porque é um anátema. E se ele estiver nesse meio, você não vai conseguir ficar de pé diante dos teus adversários. E a Bíblia fala, louvado seja o nome do Senhor, que ele convoca as tribos. Agora, nesta tarde de oração, eu quero dizer a você que está me ouvindo aqui nesta tarde, que o cenário agora é outro. Agora o Senhor fala para o líder: eu vou te mostrar onde está o impedimento de você não receber essa vitória. Porque tem um impedimento. Tem um impedimento para essa vitória não chegar na tua mão, Josué. Agora o cenário é outro. Agora o cenário é de santificação. Começa a botar todas as tribos para se santificar, porque amanhã eu vou te mostrar onde está o impedimento. Eu vejo nesse cenário que muitos devem ter falado assim: ir para casa, vamos se santificar, mas
E aí, você que pecou, o que você fez? Filho, você fez alguma coisa? E aí, esposa, você fez alguma coisa? Foram para casa. Só que havia uma ordem: amanhã o Senhor vai mostrar quem é o anátema. Me fala que você fez alguma coisa. As tribos foram para sua casa, são 12 tribos. E quando ele começar a selecionar, porque é assim que o Senhor faz, vamos começar a selecionar casa por casa, vamos chegar onde está o problema. E é assim que o Senhor vai falar nessa tarde. Aonde está o problema que está escondido, aonde está o impedimento, Ele vai mostrar. Porque lugar de santificação é lugar propício para o Senhor se revelar. Glória a Jesus. E o Senhor quer se revelar a nós. Mas é necessário santificar. Amanhã eu vou trazer a resposta. Aquilo que está oculto, eu vou revelar. Vamos todos se santificar. Ambiente aonde eu e você se separa, porque santificação é se separar. É propício de eu revelar aquilo que está oculto. Aquilo que está oculto eu vou mostrar. Maravilha. Aleluia. Eu vou mostrar onde está o problema, porque vocês foram derrotados. E eu acredito que aquele povo nem dormiu. Fizeram uma vigília. Porque o líder falou: ó, pode ir lá para suas casas, jejua, se santifica, que amanhã o Senhor vai trazer uma palavra de revelação para aquele que está impedindo a obra. E ele chega para Acã, porque a Bíblia fala que se chegou a tribo de Judá. É uma tribo que foi separada por Deus, que vai vir Jesus por essa tribo, a qual salvou a humanidade. Aí você pensa assim: Senhor, mas uma tribo que a gente pensa que não é vir, é aonde veio o problema. Muito crente, é crente. Por que foi que pegou aquela capa? Pegou aquilo que o Senhor mandou não pegar. Está conosco na batalha, tinha espada, estava na guerra, mas estava com o olho aonde? Olho no pecado, para cobiçar aquilo que Deus não mandou pegar. Está na batalha. Aleluia. Estava junto, foi enviado pelo líder mandou, mas estava fora do contexto da obediência. E nesse momento, nesse quadro, nesse cenário, ele chegou e o Senhor falou: chega a casa da tribo de Judá. E quando chega a casa da tribo de Judá, cai em Acã. E Josué fala: Acã, dá glória a Deus e faz confissão do teu pecado. A tribo de Judá precisava glorificar o nome do Senhor. Por isso que Josué chegou até Acã e falou: dá glória a Deus. Só que haveria uma sentença para Acã e para a casa de Acã. Olha, nesta tarde, a casa de um homem que pecou, a casa toda pereceu. Forte, Jesus. Por causa de um que pecou, a casa perece. Cuidado, porque muitas vezes por causa do teu erro, por causa que você pegou algo que Deus não mandou, a tua casa pode perecer. Mas que nesta tarde eu te chamo a tua atenção. Obedeça ao Senhor. Aleluia. E a Bíblia fala que o Senhor falou: ele é anátema. E porque você, Josué libera uma sentença, nos aborreceu, você também vai ser incomodado. Porque muitas das vezes, ou a maioria das vezes, a pessoa vai lá e peca e acha que não precisa ser incomodado. Só consegue louvar seja o nome do Senhor nos incomodar. E a gente às vezes fica falando: por que a gente perdeu essa vitória? Por que a gente tem uma derrota? Mas nessa tarde eu falo: aquele que estão se levantando para atrapalhar a obra, o Senhor vai incomodar e vai parar. Aleluia. Porque Deus parou. Josué, vamos parar. Vai acabar esta casa, todos vão estar ali e vamos queimar tudo que for dele. Só que quando chega em Josué 8, o Senhor começa a mudar os planos. Agora não tem mais o impedimento. Agora acabou o impedimento era o pecado. Agora o Senhor falou: tu vai subir na mesma cidade. Eu vejo que o Senhor falou: aquele problema, aquela situação é para ter vitória na primeira vez. Mas não teve, vai lá, porque eu te dou outra oportunidade, Josué. Só que não vai ser da maneira que o homem, que os espias falou. Não
não, vai subir com pouco. Deixa para descansar, para depois. Não é tempo de descanso. É tempo de guerra, é tempo de batalha, é tempo de orar, é tempo de buscar. Aleluia! Não é tempo de se lamentar, é tempo de marchar. Bota todos na frente. Vai com todos que estão de guerra. E Josué 8, a Bíblia fala que eles foram, mas tem uma estratégia. Qual a estratégia? Vamos botar emboscada. Vamos usar a artimanha que o inimigo usou. Quando nós saímos fugindo dele, ele vai pensar que estamos fugindo de novo. Mas é a hora que eles vão deixar a cidade aberta e a cidade sem ninguém, eles vão entrar. E vamos queimar fogo e vamos tomar posse da nossa vitória. Aleluia! Porque haveria uma emboscada. Haveria uma estratégia de Israel. E essa estratégia Deus está dando nesta tarde. O inimigo está pensando que você está fugindo para a derrota, mas ele não sabe que você está fugindo para a vitória. Tem situações que você vai fugir, mas não é porque você vai ficar derrotado, é porque você vai ter vitória. Fugir é sinal de derrota, é sinal de vitória. Foi o próprio Deus bota emboscada. Ele estava na cidade, teve vitória, tomaram posse. Aí o Senhor falou: agora você pode pegar o despojo. Pode pegar o despojo de guerra. Porque agora foi a ordem do Senhor e eles obedeceram. E agora você pode pegar aquilo que eu ordenei a pegar. Porque aquilo que Deus não mandou pegar não é para pegar. E quando chega Josué, ele edifica um altar. E esse altar, nesta tarde, é o que Deus está falando. Aleluia. Da obediência. Ele entendeu que ele precisava levantar um altar naquele lugar. Porque Deus, ele sabe o ontem, hoje, o eternamente. Ele sabe o que foi ontem, o que vai ser agora, que nós estamos aqui guerreando, e o amanhã. Ele tinha falado: quando você passar o Jordão, a terra que eu te dei, vocês vão fazer lançar dentro do Monte Gerizim e o Monte Ebal. Esses dois montes, em Deuteronômio 11, em Deuteronômio 27, está escrito sobre esses dois montes: vai lançar a bênção e a maldição. Para que quando você tiver uma terra, Josué, você vai conquistar essa terra, mas tu vai lembrar o que eu falei: se obedecer, tem bênção, mas se desobedecer, tem maldição. E nesta tarde Deus, ele confirmou a palavra através desse jovem. Apareceu: que negócio é esse? Josué edifica o altar. Aleluia. E a ordem é aqui tem Bíblia, né? Outras versões aqui fala de pedras grandes, mas pedras não lavradas. Que pedras são essas do altar? Pedras que não foram trabalhadas com ferro. Pedras originais. Que pedras são essas? Pedras naturais. Não é qualquer pedra que é para fazer um altar para o Senhor. A pedra que foi usada é uma pedra que nunca ninguém nem tocou, nem com ferro, nem com nada. Que não podia ser tocada e nem manchada. Levando uma pedra do altar. E essa pedra veio do altar que Josué levantou no Monte Ebal. Ele começa a organizar o que o Senhor falou para Moisés. Coloca 6 tribos sobre o Monte Ebal e coloca 6 tribos no Monte Gerizim. E começa a falar com os filhos de Israel sobre a bênção e sobre a maldição. E quando ele começou a proferir a bênção e a maldição, e quando a palavra do Senhor, nenhuma que houve de tudo que Moisés ordenara, em Josué 8:35, Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, das mulheres, dos meninos, do estrangeiro que andava no meio deles. Eu queria abrir, no 27. Deuteronômio 27 foi uma ordem de Deus levantar o padrão e gravar nele a lei. Por que essas pedras elas não podiam ser lavradas? Ela tinha que ser não lavrada. Por quê? Porque ela seria escrito
a lei do Senhor nessas pedras do altar. 27:5. Edificará um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras, não alçarás ferro sobre elas. De pedras inteiras edificará um altar ao Senhor teu Deus, sobre ele oferecerá o holocausto ao Senhor teu Deus. Também sacrificará ofertas pacíficas, e ali comerás perante o Senhor teu Deus e alegrarás. E nessas pedras escreverás todas as palavras desta lei. Para terminar, Deuteronômio 11. Bênção e maldição. Glória a Deus. 11:30. 29:30. Será que, havendo o Senhor teu Deus te conduzindo na terra que vais possuí-la, então pronunciará a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal? Porventura não está escrito, estão eles daquém do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, e da terra dos cananeus que habitaram na campina defronte a Gigal, junto aos carvalhos de Moré? Porque passareis o Jordão para entrar para possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus a possuir e habitar nela. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Para terminar, o Senhor já tinha ordenado ao povo de Israel. É igual a minha dos irmãos lá embaixo. Não, oficina lá embaixo. Ela saiu. Tá comigo. Aleluia. Não vou ficar até essa palavra. O Senhor já sabia que eles iam passar o Jordão e ia conquistar as terras. E se você quer conquistar a terra, entrar na terra é com a obediência. Meu Deus é forte. Porque se entrar numa terra que Deus tem mandado, tem ordenado, sem a obediência, nesta terra, o Senhor, Ele não é com o povo. E a ordem foi: eu não posso estar no meio de vós se tiver anátema. Mas depois o Senhor lhe deu vitória, porque foi tirado aquilo que estava impedindo. Eu não sei quem está impedindo na tua vida. Eu não sei o que tem de impedimento para ter a sua vitória. Mas que nesta tarde venhamos se analisar. Que nesta tarde venhamos se avaliar. Ao se avaliar e falar: Senhor, se é isso eu vou tirar. Que nesta tarde nós ficamos com esta palavra. Que nesta tarde o Senhor vai na frente e vai te dar esta terra. Depois Josué conquistou vários territórios, porque o Senhor era com Josué. E o Senhor é comigo e contigo aqui nesta tarde para nos dar vitória. E eu agradeço a minha rica oportunidade nesta terra. E eu creio que vai ser uma terra de bênção, uma terra abençoada por Deus. E Deus vai dar vitória e tem dado vitória. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Nós vamos orar para tirarmos dízimos e ofertas. E eu vou dar oportunidade para a Monique, que eu fiquei sabendo que ela louva. Não é isso? Minha irmã vai louvar. Quer aproveitar, hein? Passarinho verde. Eu vou orar e a minha irmã vai louvar, tá? Já pode colocar o meu louvor ali. Hoje com o rapaz, o nosso obreiro. Quem fala isso aqui não tem jeito. Vou ensinar. Glória a Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa tarde que nós estamos ouvindo o Senhor falar conosco. Nos deixa com os nossos ouvidos atentos, Pai, a cada dia para ouvirmos, obedecermos e cumprirmos com aquilo que o Senhor requer de nós. Recebe esse momento também de oferta, onde nós vamos estar contribuindo para a tua casa, para a tua obra. Toma, Pai querido, Pai amado, cada um que vai ofertar, que vai dizimar, quem não pode hoje, abençoa da mesma forma, porque diz a tua palavra que o Senhor é o dono do ouro e da prata, e diz também, Pai, que nós temos que trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor. E nós estamos aqui também te agradecendo por esse momento de oferta, esse momento de entrega, Senhor.
mas que nós possamos a cada dia estar com a nossa vida diante de Ti, do Teu altar, do jeito, da maneira e da forma qual o Senhor requer de nós. Recebe-nos como oferta nessa tarde, Senhor. Como incenso suave as Tuas narinas, recebe a nossa vida, o nosso sacrifício vivo, diz a Tua palavra em Romanos 12. Ah, Pai amado, diz que nós temos que nos apresentar a Ti como sacrifício vivo, santo, agradável, que é o culto racional, Senhor. E ainda diz para que nós não nos conformemos com esse mundo, mas que sejamos renovados pelo nosso entendimento em Cristo. Abençoa, Pai, cada um que vai poder contribuir na tarde desse dia, em nome de Jesus. Amém. Nossa irmã Monique louvando ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor aqui, nessa tarde. Oh, glória. Aleluia. Tentando colocar minha voz, mais verdade, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem disse que não tem mais jeito pra você? Aleluia. Certamente não conhece o teu Deus. Não tem ideia do que esse Deus pode fazer. Sabe por quê? Pra dar vitória quem é servo seu. Quem disse que já está tudo acabado, que você já é um derrotado, é mentira. Desconhece o poder que seu Deus tem. Aleluia. Não sabe que Ele luta por você e o impossível Ele vai fazer. Mas uma coisa é certa, a vitória vem. Sabe por quê? Pra te dar vitória. Ele para o tempo muda a estação, acalma a tempestade, abre o Rio Jordão, preparar um banquete meio ao deserto, pra te dar vitória. Ele abre porta onde não tem parede, tira água da rocha pra matar tua sede, vem na hora exata e no momento certo. Ele não tarda, não falha, não perde batalha, derrota gigante, derruba a muralha, passeia no fogo, caminha no mar. Se tem crente na cova, faz leão jejuar. Ele ordena, ele manda, ele faz como ele quer. Ele tem, ele pode, porque ele é o leão de Judá, a raiz de Davi. Quando ele opera, ninguém pode impedir. Ninguém vai impedir o que Deus tem para lhe dar. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Se Deus determinou, está determinado. Ninguém vai apagar o que Ele assinou. Deus hoje decretou vitória para você. Haja o que houver, você irá vencer. Deus está no controle de tudo. Sabe por quê, Senhor? E tem todo o poder. Sabe por que está no controle? Ele não tarda, não falha, não perde. Você pode nesta tarde falar que Ele está no controle. Ele está indo onde eu e você não pode ir. Ele está mudando decreto aqui nesta tarde. Ele está mudando situação, te dando estratégia nova. Ele está entrando algo impossível que o homem não pode, advogado da terra não pode, mas Deus pode entrar. Ele que assina a sentença do céu. Ninguém vai impedir o que Deus tem para lhe dar. Ninguém pode frustrar o plano do Senhor. Se Deus determinou, já está determinado. Ninguém pode apagar o que Ele assinou. Deus hoje decretou vitória para você. Acha o que houver, você irá vencer. Que é Deus, Ele é que está com o controle de tudo.
Quem disse que não tem mais jeito pra você? Quem me ouve? Alguém diz que não tem mais jeito. Foi derrotado. Alguém diz que acabou. Mas o Senhor vai te dar uma estratégia nova, assim como deu Josué. Tu vai entrar e vai possuir essa terra, esse território. Tome posse dessa vitória nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Jesus. Aleluia. 4h53. Oh, glória. Nós vamos pedir para o bispo Ademir estar orando pela preletora, para ela ter bastante tempo para pregar. Oi? Missionária Ana. Tem que parar aí.